Palpites Online traz até você bolão extra, quarta-feira, dia 21/8/2024, premiação de R$ 50.000. Você tem até as 17 horas e 30 minutos para comprar suas cartelas e estar concorrendo a esta bela premiação de R$ 50.000. Uma boa premiação, pode mudar demais a sua vida. Basta você ter aí um bom palpite de futebol, acreditar no seu palpite, comprar as cartelas e vir concorrer aqui no Palpites Online. Quero dizer para você que aqui nós temos a enquete premiada, onde você recebe 3 cartelas caso você for o melhor palpiteiro do dia. Critério de desempate é a ordem de chegada. Quero dizer que também você pode fazer o desdobramento, que é você escolher a quantidade de duplos e triplos para a sua cartela, e aí o sistema vai fazer o desdobre, levando em consideração que esse tipo de modalidade deixa o jogo bem mais caro, mas quem sabe fazer sabe que isso acontece. Mas aí depois que você fez o desdobramento, se você quiser fazer a filtragem de coluna, você escolher as cartelas que você quer com os jogos de cada coluna, por exemplo, 3 jogos na coluna 1, 3 jogos na coluna do meio e 2 jogos na coluna 2. Isso você consegue. Se você quiser fazer também a filtragem de sequência, você também consegue. Então, o sistema do Palpites Online pode facilitar bastante o seu jogo e deixa tudo pronto para você na maior das facilidades. Para você comprar a cartela, é só você pegar este WhatsApp, mandar uma mensagem para mim e, depois disso, a mensagem vai chegar para você automaticamente com o link para você comprar as cartelas. Né? Lá você vai fazer sua inscrição, que é colocar o seu WhatsApp, depois a sua senha e depois o seu nome ou apelido, conforme você quiser. Então, dito tudo isso, se você quiser também mirar aí no QR Code e pegar o link também, é só você fazer assim que também vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, bora para o conteúdo, que a gente tem aqui 8 jogos para analisar. Estou aqui com a cartela, são 8 jogos, e a gente vai analisar cada jogo aqui. Temos aqui, primeiro jogo, Fortaleza e Rosário Central. Dizer que o Fortaleza faz um belo campeonato brasileiro. Não vou dizer que é uma surpresa, mas é surpreendente, é incrível, né? Tem que dizer que não é surpresa pelo trabalho que o Fortaleza vem fazendo nos últimos 4 ou 5 anos, né? O resultado do trabalho longo com o mesmo treinador e um gestor de futebol que desde quando o Rogério Ceni trabalhou no Fortaleza, as coisas começaram a acontecer de forma profissional, só que hoje virou exemplo. Então, não dá para dizer que o Fortaleza está lá em cima, até no primeiro lugar do campeonato, por acaso. Então, o Fortaleza está brigando em 2 frentes, pelo menos. Está na Sul-Americana e está no Campeonato Brasileiro. Ele não está mais na Copa do Brasil, mas tem feito um belo campeonato. Ele arrancou um empate no jogo fora de casa e agora ele vem disputar em casa. E quando isso acontece, normalmente vai levar, porque já passou pela maior dificuldade. Acredito aqui numa vitória do Fortaleza. Vejam que o Fortaleza tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E o único jogo dele contra o Rosário na história foi a vitória dele semana passada. Fortaleza em casa são 5 vitórias, o Rosário fora não joga bem. Então, todo esse detalhe aí para vocês. Eu acredito, o que as casas dizem aqui? Dizem que o Fortaleza terá grande chance de levar este jogo, porque as casas estão pagando pouco. Então, quando eles pagam pouco é porque a lógica é boa. Então, Fortaleza pode levar aqui. Vamos aqui de coluna 1. América de Minas e Chapecoense, esse jogo aqui é um da ponta de cima da tabela e outro da ponta de baixo. Então, está aqui o América em quarto. São 21 jogos e 34 pontos, brigando ali com o Vila Nova, com o Sport, com o Operário e com o Avaí ali. Né? Até mesmo com o Amazonas, que tem 30 pontos, que pode chegar lá em cima. Que incrível que está a Série B. Mas estamos falando aqui do Chapecoense, que tem 19 pontos e tem 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Então, na classificação bruta aqui é isso mesmo. Chapecoense lá na zona de rebaixamento para a Série C. Em casa, o América vai muito bem, 11 jogos e 25 pontos. Vejam que em casa ele empatou 3 e ganhou 2. E fora, a Chapecoense joga bem até fora de casa, que incrível isso. 6º lugar com 11 jogos e apenas 11 pontos. Caramba, não dá pra dizer que é bom. É que o nível de jogar fora de casa da Série B é tão ruim que um time que tá na zona de rebaixamento está bem, né, pra vocês verem. Então, nos últimos 5 jogos tá aqui, 4 empates e uma vitória, mas a Chapecoense tem 4 derrotas e 1 empate. Vejam aqui, não ganha fora de casa. E aí, a gente vai aqui para a coluna 1. Guarani e Santos. O Santos perdeu pro Avaí no último jogo, se eu não estou enganado. Vamos ver aqui. O Santos é o terceiro, 37 pontos. E o Guarani é o último colocado. Vamos dizer assim, se o Santos não ganhar fora de casa do Guarani, ele vai ganhar de quem? Então, a gente precisa fazer essa comparativa, né? Se não ganhar do Guarani fora de casa, vai ganhar de quem? O Guarani em casa é o 19º e o Santos fora é o 2º colocado. São 11 jogos e 15 pontos. Vejam que são 33 pontos disputados fora de casa. O Santos não conseguiu ganhar, né, uma mixaria ali. Não consegue fazer 50% da pontuação, que seria ali pelo menos 17 pontos. Mas, tranquilo aqui. Essa é a Série B, com os times não jogando nada bem fora de casa. O Santos tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos. E o Guarani tem, por incrível que pareça... O Guarani tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Vejam como ele tá mal, que ele ganhou 3 jogos nos últimos 5 jogos e ainda é o lanterna. O Santos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Santos contra o Guarani nos últimos 5 jogos deles
São 3 vitórias para o Santos, uma derrota e um empate. O Guarani em casa ganhou os 2 últimos jogos, perdeu os 2 anteriores e empatou um. E o Santos fora, ou perde ou empata. Vamos acreditar na vitória do Santos aqui, mas até mesmo um empate aqui é muito lógico aqui um empate nesse jogo, porque o Guarani tem jogado bem até. Né? Não sei se dá para dizer que um Lanterna jogue bem, mas... Né? Mirassol e Botafogo, vamos olhar aqui. Mirassol e Botafogo, estamos falando de Série B também. E aí nós temos o Mirassol jogando em casa, vice-colocado no campeonato com 38 pontos, que campanha bacana. Está a 5 pontos do primeiro fora da zona de classificação. O Botafogo é 16º, tem 23 pontos, que também está ali a 4 pontos fora da zona de rebaixamento. Está numa situação confortável, mas eu vou acreditar aqui nesta bela campanha do Mirassol. Está com cara de quem sobe até, né? E o Botafogo de São Paulo tem 2 derrotas, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e 2 empates. Em casa o Mirassol joga muito bem e o Botafogo fora muito mal. Vamos andar que não compensa ficar falando muito sobre esse jogo. CRB de Alagoas e Ceará. CRB, vamos analisar aqui a tabela deles. CRB 15º, 20 jogos e 24 pontos, vem de 3 derrotas consecutivas. O Ceará, 21 jogos e 29 pontos, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Jogando em casa, vamos aqui, jogando em casa, o CRB é 7º. E jogando fora, o Ceará é 11º. Em casa, o CRB, vamos olhar aqui quantos jogos. O CRB perdeu 4 nos últimos 5 jogos, empatou 1. O Ceará perdeu as 2 últimas, uma em casa e uma fora, 2 vitórias e um empate. CRB em casa, perdeu o último para o Novo Horizontino. O Novo Horizontino está bem melhor que o CRB, né? Daí vem de 2 empates e 2 vitórias jogando em casa, mas o último foi derrota. O Ceará fora ganhou dia 19/7, já tem um mês que ele ganhou fora de casa. Então não tá bem. Esse jogo aqui é um jogo para triplo, ele tem um certo equilíbrio aqui. Tem um certo equilíbrio, é um jogo para triplo aqui, para quem vai desdobrar. Esse é um dos jogos de desdobre. Então, vou aqui para a coluna do meio. De fato, aqui eu vou para a coluna do meio. Goiás e Brusque. O Brusque também é dos de lá de baixo. Quero parar pouco nesse jogo aqui, vou olhar apenas a tabela. O Goiás está ali em 10º, está a 5 pontos da zona de acesso. E o Brusque é 19º. Então a gente vai aqui de Goiás. Vamos de Goiás. Nos últimos 5 jogos o Goiás foi muito mal, ele tem que ganhar esse jogo. Já o Brusque vem mal sempre. Então, o Goiás em casa tem 2 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. E o Brusque fora não ganhou nos últimos 5 jogos. Então, vamos aqui de Goiás. Palmeiras e Botafogo. Jogo grande aqui, jogo da Libertadores. Jogo que tem muitos interesses para o resto do ano. O Botafogo precisa passar, mas já está com a 2-1 aqui. 2-1, se eu não estiver enganado. Vamos entrar aqui para ver. Ganhou de 2-1 no Rio de Janeiro. Pode empatar o jogo. É um jogo para triplo também. Um jogo para triplo, para matar o problema aqui. Mas qualquer coisa que você escolher nesse jogo, tudo pode acontecer. Essa é a realidade desse jogo aqui. Então, o que eu preciso dizer para vocês é: Palmeiras em casa tem uma derrota, que foi um jogo que ele poupou a galera aqui. E aí tomou 2-0 do Vitória. E o Botafogo fora perdeu as 2 últimas, para o Juventude no Brasileiro e para o Bahia na Copa do Brasil. Porém, este jogo aqui é um jogo grande. Aconteceu isso com o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo ganhou do Palmeiras fora, o Palmeiras ganhou do Flamengo em casa. Então, se a gente for olhar para essa realidade, o Palmeiras pode ganhar do Botafogo. Mas qualquer coisa que for escolher nesse jogo aqui tá bem escolhido, porque tudo pode acontecer. Eu vou ficar com um empate, dando a classificação aqui pro Botafogo, que tem um time muito bem arrumado. Mas se você for de vitória do Palmeiras, tá muito bem escolhido. Então aqui, a única coisa que consegue matar o problema aqui é duplos e triplos. Então eu vou ficar aqui com um empate, acreditando que o Botafogo vai conseguir administrar essa vantagem de um gol que ele tem. É só por isso. Lanús e LDU Quito, do Equador. Vamos ver como foi esse jogo. O Lanús ganhou fora de casa. Então, o Lanús já tem a classificação meio que assegurada aqui. Então, se o Lanús empatar, tá classificado. Mas se ganhou fora de casa, eu vou acreditar na vitória do Lanús em casa. Esse jogo aqui é da Sul-Americana. Jogo da Sul-Americana. Jogando em casa, né, tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos. E o LDU Quito fora, mas tudo pelos jogos aqui do Equador mesmo. Ele tem 3 vitórias. Mas quando ele jogou fora de casa na Sul-Americana, ele perdeu para o Always Red, que não é um time bacana, é um time ruim. Então, a gente pode acreditar aqui na vitória do Lanús, da Argentina, jogando em casa. Então essa é a minha indicação para este jogo, né, para esta cartela, está aqui. E aí, a gente vai agora fazer o finalmente aqui, que é consolidar a cartela com o pagamento. Clicamos aqui em finalizar compra, e aí a gente vai aqui para a área de pagamento. Na área de pagamento, você escolhe pagar via Pix, aperta aqui no carrinho, o botão pagar, e aí vai aparecer o QR Code, aparece aqui o QR Code, e o código copia e cola que está aqui. Clicou aqui, copiou o código, é só ir lá para a sua área de Pix, no seu aplicativo do banco, fazer o pagamento via Pix e estar concorrendo a esta bela premiação de R$50 mil para esta quarta-feira. Lembrando que você tem até 17 horas e 30 minutos para estar fechando as suas cartelas e fazendo o pagamento e concorrendo. Beleza? Então valeu e até o próximo vídeo.